Para o Ministério do Meio Ambiente, manejo florestal sustentável é a administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou, alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços florestais. De acordo com esta perspectiva, o manejo é uma atividade econômica oposta ao desmatamento, pois não há remoção total da floresta e, mesmo após o uso, o local manterá sua estrutura florestal seguindo 3 princípios fundamentais. Deve ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. Manejar é manusear, é mexer, né? E no termo técnico é administrar a floresta. O manejo florestal é uma das atividades que tem a maior demanda de análise processual dentro do Instituto e é o que mantém as indústrias do Acre aquecidas com produto de matéria-prima, a tora de madeira. O manejo florestal, ele se tratando como uma atividade, né, trabalhada tanto por empresa como por comunidades, ele é uma prática de mais uma atividade econômica, de mais uma atividade florestal que vem aos poucos ganhando espaço na economia acreana. Na verdade, o Acre é talvez o estado da Amazônia onde o manejo florestal esteja mais avançado. O manejo florestal deve ser realizado segundo critérios e ações estabelecidas em um documento chamado Plano de Manejo Florestal Sustentável, que é elaborado por engenheiros florestais e aprovado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA. Entretanto, nem todos concordam com a perspectiva de que estas ações tornem de fato o manejo sustentável. Para alguns estudiosos, o manejo é, na verdade, insustentável e, na melhor das hipóteses, sua prática faz nada mais que prorrogar o inevitável fim das florestas. Hoje, o que é o manejo florestal de uso múltiplo? Então você tem uma área definida, então você trabalha plano de manejo para retirar madeira, mas você vai retirar também, por exemplo, espécies florestais não madeireiras que têm valor de mercado. Por exemplo, a copaíba, a extração do óleo da copaíba, como o fruto da jarina, que serve para biojoias, que é uma marfim vegetal, que se chama jarina. A ideia é você tirar vários produtos de uma mesma área, que você não precisa tirar muito, mas tem uma renda agregada maior. Esse é o manejo florestal de uso múltiplo. Então tira vários produtos florestais, madeireiros ou não madeireiros, para que você possa ter uma renda maior e ter um impacto menor na exploração. O que acontece hoje com o manejo florestal? Pura e simplesmente. Vocês vão lá, tira toda a madeira e a madeira, né, tem uma renda que ainda é insuficiente para manter as necessidades das famílias. Por isso que é necessário gerar mais renda e há uma pressão de tirar mais madeira. Alguns problemas dificultam a realização realmente sustentável dos manejos florestais. Entretanto, a fiscalização é um dos itens mais comprometedores para que, a respeito de incentivos e programas de apoio, a sustentabilidade seja mantida. O IMAC é atuante nisso, tem as barreiras, né, a própria fiscalização da exploração, né. O problema da fiscalização é que ele fiscaliza
quem protocola, quem se identifica. Mas o problema não está em quem faz o manejo, está naquelas pessoas que não fazem o manejo, porque elas não têm compromisso com nada. Quando eu protocolo um projeto no IMAC, eu estou falando assim, ó, IMAC, venha me fiscalizar. Não, a parte de fiscalização ela fica por conta do Estado, através do IMAC, né, que é o órgão que é o responsável pela fiscalização, pelo licenciamento também. O que a gente faz é cumprir aquilo que a gente licencia. Se a gente licencia X metro cúbico de X hectares de manejo, a gente então busca trabalhar em cima daquele cronograma que foi trabalhado, porque se fugir dali está caracterizando irregularidades. E a gente procura não trabalhar, né, com falhas, buscar sempre fazer o que está previsto na legislação e o que também foi acordado junto ao Instituto de Meio Ambiente. Quando se fala em fiscalização é um pouco mais complicado por conta que você tem uma gama de áreas a serem fiscalizadas e nós temos uma característica aqui no estado que nós temos o período invernoso. Então, tanto dificulta a atividade de exploração no inverno, quanto também dificulta a nossa ação de fiscalização, porque às vezes não temos acessos. E o corpo técnico hoje da divisão de manejo é muito reduzido. Então, infelizmente, nós não temos condição de estar em todas as áreas, mas nós realizamos sim o monitoramento e fiscalização dessas áreas licenciadas. Só que essa parte específica da atividade que chamamos pós-licença, que é o monitorar da licença, nós realizamos de forma amostral. Nós temos índice de locais onde tem maior tendenciosidade para ter uma ilegalidade, alguma prática irregular. Nós atendemos denúncias também, as denúncias são 100% atendidas, porém o monitoramento nós utilizamos o que prevê a resolução federal, que ela nos cobra a resolução 400, a CONAMA, não me recordo o número dela agora, acho que é 426, ela fala que o monitoramento das atividades de manejo florestal não deverá ser maior que 2 anos após a emissão da licença, ou seja, o IMAC tem que ir no período de 2 anos até o local que ele licenciou, período máximo, e que essas atividades sejam de forma amostral, ou seja, se eu licenciei 70 planos, eu tenho que tirar uma amostra de 70 e monitorar. Infelizmente, nós não somos onipresentes, não temos condição de estar em todos os locais. Apesar das diferenças de visão entre a sustentabilidade do manejo, há um consenso de que a forma com que ele é realizado possui falhas. Eu acho que para a gente discutir manejo, nós temos que entender a ocupação econômica da Amazônia. Resgatando essa história, ou a história econômica da Amazônia, nós começaremos a entender um pouco o que é essa discussão do manejo, porque hoje todo mundo fala de manejo como se fosse algo novo, como se não tivesse ocorrido o manejo na Amazônia. E se a gente entende a história econômica da Amazônia, resgatando desde os primórdios, da formação do Estado acreano, da Amazônia de forma geral, que nasce com o extrativismo vegetal da borracha, lá no século XIX, onde nós temos o nascimento, o boom, e já no início do século XX, o declínio da produção extrativista na Amazônia, a gente pode perceber que manejo, primeiro, separar o que é manejo florestal, no sentido amplo da palavra, buscando tudo que é produzido na floresta, não somente madeira. A gente sempre brinca e comenta que o engenheiro florestal vê madeira em árvore, então o manejo está muito ligado a manejo madeireiro, tá certo? E esse é um problema de visão de mundo. Então dependendo da disciplina, você vê o manejo de forma diferente. Do ponto de vista do engenheiro florestal, ele é treinado para ver a madeira em árvore. Hoje, com a discussão do desenvolvimento sustentável, mudou um pouco. O discurso é manejo de uso múltiplo. Só que, quando vai para a prática, o manejo de uso múltiplo se transforma em manejo florestal madeireiro. O biólogo tem uma forma diferente de manejo, o economista tem uma forma diferente de manejo, então depende muito do que se entende como manejo. Se a gente pensa, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, no tripé, o desenvolvimento sustentável está atrelado ao tripé, tem que ser socialmente justo, prudente ecologicamente e viável economicamente. Para haver sustentabilidade, esse tripé tem que funcionar, tem que valer. Se é só viável economicamente e socialmente injusto,
não tem sustentabilidade. Se não é prudente ecologicamente, não é sustentável. Então tem que as três variáveis, as três formas têm que ocorrer simultaneamente. Toda atividade ela gera impacto, né? Eu costumo dizer que o manejo florestal é o que gera menos impacto, porque é a única atividade que não envolve a substituição da floresta por outro sistema. Então, nós percebemos que as comunidades elas querem um manejo. Por que eles querem um manejo? Porque é bonito? Não, porque é uma fonte de renda. O manejo não é a solução, não é a solução dos problemas financeiros de ninguém, mas é um componente na cadeia produtiva da propriedade, ou do comunitário, ou do produtor individual, né? Além do gado, além da roça, da galinha, do porco, dos produtos não madeireiros, ele tem um manejo florestal. Então isso é um componente da renda. Alguns críticos falam, o manejo não resolve. Não, não resolve. Ele ajuda, ele complementa. Nessa visão de complementação é que o manejo precisa evoluir, não como o salvador da pátria. A madeira é um bem que desde os primórdios se utilizou. Então hoje o ser humano dificilmente conseguirá viver sem a utilização da madeira. E o manejo ele autoriza de forma que o ambiente sofra um impacto reduzido e consiga regenerar para as próximas gerações futuras utilizar aquele mesmo bem. Então não é uma atividade predatória, é uma atividade sustentável. Uma coisa que tem que ter, tem que se explorar e dessa forma se explora de forma sustentável que garanta que as gerações subsequentes utilizem o mesmo recurso. Então essas coisas nós temos que pensar em algumas estratégias de como você trabalhar melhor o manejo. Que nós temos que manejar a floresta, nós temos que manejar, não tem jeito. Tá certo? Não tem jeito. Porque os produtores florestais, eles têm que obter renda. Tá certo? Se as instituições não conseguem fomentar recursos, pesquisas, cadeias produtivas que possam viabilizar e gerar renda, os produtores vão trabalhar com o que sobra para eles. O que sobra para os produtores? Vender madeira. Quer seja legal ou ilegal. Quer produzir ou tirar a floresta para produzir gado, como o pessoal diz, plantar gado no lugar da floresta. Porque é o que sobra, ele tem que sobreviver. Então nós temos que pensar efetivamente que tipo de manejo nós queremos, qual manejo, né? Que tipo de legado nós queremos para o futuro. Infelizmente, alguns estudos mostram que boa parte do manejo feito no Acre hoje é um manejo empresarial, insustentável até no médio prazo, mas no longo prazo com certeza, dada a forma de manejo que é feito, né? Tem estudos mostrando isso. Aqui mesmo no mestrado de desenvolvimento regional, a qual eu coordeno, saiu uma dissertação que o atual mestre hoje, né, fez um estudo comparando o manejo comunitário com o manejo empresarial. E ele mostra claramente, né, a insustentabilidade do manejo empresarial. Mas a insustentabilidade tem que ser ressaltada do ponto de vista ambiental, não do ponto de vista econômico. E essa insustentabilidade, como eu disse, só há desenvolvimento sustentável se houver prudência ecológica, justiça social e viabilidade econômica. A viabilidade econômica é o último que nós temos que pensar nesse processo. Hoje o manejo ele é pensado primeiro. É viável economicamente? É. Bom, as outras coisas a gente consegue depois. Você entende? É assim que estão pensando no manejo. Tá certo? E aí, se faz estudos mais acurados, vai se perceber que muitos dos manejos que são feitos aí não tem sustentabilidade, não tem justiça social e não tem prudência ecológica.